Os famosos que morreram vítimas da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus já vitimou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil caminha para a triste marca de 615 mil mortos, dentre eles, vários artistas famosos como Paulo Gustavo, Agnaldo Timóteo, João Acaíbe e Nicete Bruno. Quer ficar por dentro de todas as novidades? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos lá! Tarcísio Meira. Um dos maiores atores do país faleceu na quinta-feira, em 12 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Meira recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid em março, e, aos 85 anos. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto. Paulo Gustavo. O ator morreu no dia 4 de maio deste ano no Rio de Janeiro após uma embolia. Gustavo ficou internado desde 12 de março e tinha 42 anos. Agnaldo Timóteo. O cantor faleceu no dia 3 de abril deste ano, aos 84 anos, e estava internado desde o dia 18 de março. João Acaíbe. Conhecido pela atuação de Tio Barnabé, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 2001 a 2006, o ator morreu no dia 31 de março deste ano. Ao total, ficou 16 dias internados. Nicete Bruno. A atriz, uma das maiores da televisão brasileira, morreu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações da Covid-19. Nicete estava internada na unidade de terapia intensiva, UTI, da Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, zona sul do Rio, desde 29 de novembro. Edson Montenegro. O ator, famoso por Cidade de Deus, morreu aos 63 anos por complicações de Covid-19 no dia 21 de março. Martinho Lutero Galati. O maestro foi uma das primeiras vítimas do vírus e morreu no dia 25 de março de 2020, em São Paulo, aos 66 anos. Ele foi internado 8 dias antes da morte e o primeiro teste da Covid-19 tinha dado negativo, mas um segundo confirmou o diagnóstico. O músico chegou a apresentar uma melhora, mas sofreu uma parada cardíaca durante a noite. MC do Mel. O funkeiro tinha 28 anos e morreu no início dos casos de coronavírus na Bahia, enquanto estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Couto Maia, em Salvador. Ele foi diagnosticado com Covid-19 no dia 12 de abril de 2020 e perdeu a vida 4 dias depois, em 16 de abril. Aldir Blanc. Um dos compositores e escritores mais renomados de todos os tempos, Aldir morreu no dia 4 de maio de 2020, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Ele tinha 73 anos e foi internado na UTI 19 dias antes com sintomas de infecção urinária e pneumonia. Seu nome ficou eternizado na música brasileira com canções feitas em parceria com João Bosco, como Bêbado e A Equilibrista, sucesso na voz de Elis Regina. O nome dele inspirou a criação de uma lei, aprovada em junho pelo Senado, que deu um auxílio financeiro para artistas durante a pandemia que prejudicou o setor cultural. Ciro Pessoa. Ciro foi um dos fundadores da banda Titãs e passava por tratamento de câncer, o que deixou seu corpo mais debilitado. O músico morreu no dia 5 de maio de 2020, aos 62 anos, em um hospital de São Paulo. A morte foi confirmada pelos ex-companheiros de grupo Branco Melo e Tony Bellotto. Daisy Lucide. A atriz estava internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro, após ter testado positivo para o novo coronavírus, e morreu no dia 7 de maio do ano passado, aos 90 anos. Seu último trabalho em novelas foi como Dulce em Babilônia, mas já tinha passado por outras tramas como Paraíso Tropical, Passione e Geração Brasil. Abraham Palatnik. O artista brasileiro era aclamado dentro e fora do Brasil. Palatnik foi um dos pioneiros da arte cinética no país e morreu no dia 9 de maio do ano passado, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19 aos 92 anos. Ele era pintor, escultor, desenhista e inventor e foi essencial para ampliar os horizontes das artes visuais ao combinar arte, ciência e tecnologia. O artista espanhol João Miró era um dos admiradores dele. Carlos José. O artista iniciou sua carreira como seresteiro com temas românticos, como Esmeralda, que fizeram sucesso nos anos 1960.
O cantor de 85 anos morreu no dia 9 de maio de 2020, no Rio de Janeiro, e deixou como herança uma lista de composições. Sérgio Santana. Considerado um mestre dos contos e da literatura brasileira, Sérgio morreu no dia 10 de maio do ano passado, aos 78 anos, em um hospital particular no Rio de Janeiro, com Covid-19. O escritor estava internado havia uma semana e havia apresentado sinais de melhora clínica um dia antes de falecer. David Correia. David foi o maior vencedor de Samba Enredo da Portela e foi internado em 2 de maio de 2020 com sintomas de coronavírus. No dia 10 de maio, aos 82 anos, o compositor morreu no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, com complicações renais. Nino Voz. A morte de Nino foi anunciada por Simoni, com quem dividiu o palco na turnê Balão Mágico, no dia 24 de maio do ano passado. Antes de falecer, ele postou um texto em uma rede social falando sobre a saudade de voltar aos palcos. Evaldo Gouveia. O cearense era músico, cantor e compositor e morreu no dia 29 de maio de 2020, aos 91 anos, em um hospital particular de Fortaleza, no dia 29 de maio, após contrair o novo coronavírus. Ele era um dos ícones da MPB e compôs Sentimental Demais, Alguém Me Disse, Brigas e Trovador. Miss Bia. A drag queen foi uma das artistas mais icônicas do universo Guitia Mais e uma das pioneiras no Brasil, com 60 anos de carreira. Ela morreu no dia 3 de junho de 2020, em São Paulo, vítima das complicações do coronavírus, aos 80 anos. A artista estava internada há cerca de 10 dias por causa do vírus. Fabiana Anastácio. A cantora de música gospel morreu no dia 4 de junho de 2020, aos 45 anos, após passar alguns dias internada em um hospital em São Paulo. Ela foi diagnosticada com Covid-19 e estava internada na unidade de terapia intensiva, UTI. Fabiana é um nome conhecido na música gospel, tendo as músicas Sou Eu e Adorarei entre as mais populares. Ela somava mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais. Dulce Nunes. Voz de pobre menina rica, e dos anos 1960, Dulce Nunes trabalhou ao lado de nomes como Baden Powell, Vinícius de Moraes e Gilberto Gismonti. Dulce morreu em 4 de junho de 2020, no Rio de Janeiro em decorrência de uma infecção causada pelo novo coronavírus poucos dias antes de completar 91 anos. Lançado em 1964, o álbum Pobre Menina Rica trazia a trilha do musical que Vinícius de Moraes e Carlos Lira haviam lançado no ano anterior. Antônio Bivar. O escritor e dramaturgo foi vítima da Covid-19, aos 81 anos, no dia 5 de julho do ano passado. Ficou internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. Segundo a instituição, Bivar teve complicações respiratórias. Ele foi autor de clássicos do Teatro Nacional, como as peças Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e O Sol da Manhã, 1968, Cordélia Brasil, 1967, e O Cão Siamês ou Alzira Power, 1969. O autor também escreveu livros como Yolanda, que conta a história de Yolanda Penteado, e O que é Punk, sobre o movimento punk. Seu último livro intitulado Perseverança, no qual conta parte de sua trajetória, foi lançado em setembro de 2019. Zilda T. Montiel. A jornalista passou por emissoras como Globo, Record, Bandeirantes e Cultura e morreu no dia 27 de julho de 2020, em um hospital de São Paulo, por complicações do vírus. Ela apresentou programas como Bom Dia São Paulo, Jornal Hoje e Fantástico, pela Globo. Rodrigo Rodrigues. Aos 45 anos, jornalistas se despediram de Rodrigo, que morreu por conta de uma trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19 em 28 de julho de 2020, no Rio de Janeiro. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. A morte do âncora do Troca de Passes mexeu com o emocional de vários famosos que prestaram muitas homenagens ao apresentador. Em 2008, ele montou a banda The Soundtrackers, especializada em tocar trilhas de grandes sucessos do cinema. Gésio Amadeu. O ator que viveu papéis importantes em Chiquititas.
E velho Chico estava internado há alguns dias em um hospital de São Paulo por conta das complicações do coronavírus, quando morreu depois de uma falência múltipla dos órgãos no dia 5 de agosto do ano passado, aos 73 anos. Ele também participou de tramas na Globo como Flor do Caribe e Força Tarefa. Parrerito. Eduardo Borges, que ficou conhecido como Parrerito, integrou o trio Parada Dura e morreu no dia 13 de setembro, em Belo Horizonte, aos 67 anos. Ele era diabético e morava com a família em Contagem, na região metropolitana da capital mineira. Ana Paula Rubini. A influenciadora digital estava em tratamento de um câncer desde 2013 quando, aos 30 anos, veio a óbito no dia 4 de outubro após lutar contra a Covid-19. Ana Paula tinha mais de 133 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil no TikTok, onde compartilhava o dia a dia do tratamento do linfoma. Louro Santos. O cantor e compositor morreu no dia 23 de novembro, aos 49 anos, enquanto estava internado havia 15 dias em um hospital particular na Ilha do Leite, no centro do Recife. Ele integrou bandas como a Veloz, Arretados do Forró e Forró da Malagueta. Suas músicas foram interpretadas por bandas e artistas como Calcinha Preta, Joelma e Saia Rodada. Eduardo Galvão. O ator ficou 11 dias internado no Rio de Janeiro por causa da Covid-19 e chegou a ficar com 50% dos pulmões comprometidos quando foi para a UTI e precisou ser entubado. No dia 7 de dezembro de 2020, com 58 anos, ele morreu e chocou a classe artística. O artista interpretou personagens inesquecíveis em novelas como Salvador da Pátria, A Viagem, O Clone, Malhação. Em Caça-Talentos, Eduardo era o divertido Arthur. Ubirani. Um dos fundadores do grupo de samba Fundo de Quintal e criador do Repique de Mão, Ubirani morreu no dia 11 de dezembro, aos 80 anos, na manhã do dia 11 de dezembro, por complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Paulo César Santos. O Paulinho do Roupa Nova morreu em 14 de dezembro. Aos 68 anos, ele estava hospitalizado desde setembro. E pessoal, aproveita que o vídeo está no final e já se inscreva no canal,